Olha, já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Eu fiquei pensando muito aqui no que dizer a respeito da morte da Núbia, essa jovem que acabou perdendo a sua vida para mais um caso envolvendo violência doméstica aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. Os dados são impressionantes. A cada 5 minutos tem uma mulher sendo vítima de violência, a cada 2 horas uma mulher é morta. 90% dos casos praticados por pessoas que estão no convívio dessa mulher. Um tio, um pai, um primo, o companheiro, o namorado, o marido. Né? É um negócio impressionante, é um negócio que coloca o Brasil no ranking dos países que pior trata, pior cuida das suas mulheres. Eu repito sempre aqui, porque eu sei, eu tenho certeza disso, já fui procurado inúmeras vezes por mulheres que sofrem caladas aí do outro lado. Mulheres que não sabem o que fazer, mulheres que vivem dependentes da condição econômica do companheiro, do marido, né? Mulheres que vivem uma dependência psicológica enorme, porque a mulher, a mãe principalmente, ela nasceu com um dom de Deus, que é o dom do amor incondicional, né? A mulher tem um amor incondicional e a mulher ela acaba reconhecendo no seu companheiro o seu porto seguro e ela sempre tem a esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão acontecer, algo que efetivamente não é verdade quando se trata de violência doméstica. Está mais do que provado, hein? Está mais do que provado que esses homens eles acabam agindo primeiro num xingamento, depois numa agressão e geralmente termina em morte. Geralmente termina em morte. Um negócio fora do comum, um absurdo que a gente não pode tolerar. E foi dessa maneira que a Núbia foi parar num leito de hospital onde ficou 9 meses internada. O que aconteceu com a Núbia? Um belo dia, o ex-companheiro dela, numa crise de ciúme danada, né, desferiu contra ela o golpe de uma faca. Essa faca atravessou o pescoço da Núbia, a nuca da Núbia, atingiu a medula espinhal, né? E a Núbia perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Só movimentava a cabeça, conseguia falar, mas respirava com a ajuda de aparelhos. O drama da Núbia nós mostramos aqui, quando ela completou 6 meses de internação. Depois de passar por uma cirurgia complicadíssima, ela conseguiu voltar para casa, mas a permanência dela em casa, até parece que a Núbia estava despedindo da casa dela, né? A permanência dela durou muito pouco em casa. E logo ela teve que voltar para o hospital, porque houve complicações no quadro provocada pelas sequelas, né? Que esse golpe contra ela acabou deixando. No hospital ela veio a falecer nesse fim de semana, 9 meses depois de ser atacada pelo companheiro. Como é difícil, hein? Como é difícil no Dia das Mães, a mãe da Núbia, que está sem condição nenhuma de falar com a gente, como é difícil no Dia das Mães ter que enterrar uma filha, né? Como é duro, como é doloroso. Só uma mãe sabe o quanto é difícil ter que enterrar uma filha no Dia das Mães. A família está reunindo forças. A Elisama está comigo já, o Flávia? Está com a Carla Ramil, a Carla que foi a repórter que acompanhou de perto esse caso. Mostra aqui para mim a Carla. A Carla está com a Elisama, que é irmã da Núbia. Eu estava dizendo aqui, Elisama, Carla, como está sendo difícil para a família da Núbia viver essa rotina, 9 meses de desespero, 9 meses lutando pela vida ao lado da Núbia, a vida da Núbia que foi desgraçada por esse camarada aí, né, num ato de fúria, num ato de extrema covardia. E como está sendo difícil para a mãe da Núbia, hein? No Dia das Mães, ter que sepultar uma jovem linda com uma vontade de viver sem tamanho. Carla, boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que assistem ao Brasil Urgente. Olha, Rodrigo, a dona Edna ficou tão emocionada, tão triste, né, entristecida com esse dia, que era para ser comemorado o dia dela e teve que enterrar a filha, que ela nem acompanhou o sepultamento. Passou muito mal, né, Elisama? Tá sendo uma dor muito triste para a família, né? Isso mesmo. Estamos passando um momento muito difícil mesmo, muita dor, perca, né? Porque, nossa, a gente nunca pensava que ia chegar
pensar de acontecer com nós, né? A gente vê vários casos com outras mulheres e a gente nunca pensava que isso ia acontecer com a gente. E, infelizmente aconteceu, né? E a gente sofre muito pela perca dela. Ainda mais véspera do Dia das Mães, a gente, como a minha mãe, está no momento agora mesmo, tá ainda feito de remédio, porque a pancada foi muito forte para ela. Não só para ela, como para mim, o filhinho dela também, para nossa família toda. E para nós do Brasil Urgente também, né, Rodrigo, que acompanhamos esse caso aí desde o início. É verdade. Vocês estão me ouvindo bem aí, Carla e Elisama? Estamos. Bom, Elisama, nós acompanhamos o drama agora, só vocês mesmos, da família, você principalmente, que deixou emprego, não foi isso? A Elisama deixou emprego para poder cuidar da Núbia, passou por um treinamento, inclusive, para poder se tornar cuidadora da irmã. Só vocês é que podem dizer para a gente como é que foi essa história de 9 meses. Levando em consideração que a Núbia, quando ela ainda podia falar, quando ela ainda conseguia se comunicar, e eu repeti isso várias vezes aqui no Brasil Urgente, ela só dizia uma coisa, que ela queria manter a felicidade, a alegria por estar viva e perdoava, inclusive, né, o próprio agressor, né, num extremo ato de grandeza, porque só os grandes é que sabem perdoar. Só os grandes sabem perdoar. E a Núbia, inclusive, perdoou esse agressor dela, que é claro, todos nós queremos aqui sofra as consequências da lei, né? Vai sofrer as consequências com Deus, com o divino, ou naquilo que você aí do outro lado pode acreditar. Mas que ato de extrema grandeza. A Núbia, de fato, emocionou a todos, viu? A Núbia, ela de fato transformou essa realidade numa realidade de luta, numa realidade de persistência, amor pela vida. E eu acho que foi um pouco do que ela conseguiu passar para vocês, mesmo no hospital, mesmo em dificuldade, né, Elisama? Isso mesmo, viu? No momento que a Núbia deu entrada no hospital, de madrugada, eu tive com ela, abandonei trabalho para cuidar dela e fiquei um bom tempo, viu, com ela ali, que eu estava falando com a Carla, que eu tive a aproximação mesmo com a Núbia foi esses 9 meses que eu tive com a minha irmã, porque ele não deixava a gente ter contato com ela. Ela mantinha em casa de privado com ele. E, nossa, e a gente agora, eu mesma, foi uma dor imensa, eu estou desesperada, eu não tenho, assim, ânimo para nada. Eu não fui nem trabalhar hoje. Acabei também pedindo a conta, né, para tomar de conta da Núbia. E cheguei em ponto agora, graças a Deus, que a minha patroa me pediu de novo para voltar, estou trabalhando, mas hoje eu não aguentei trabalhar, não estou disponível, não estou com condições, por causa que nós estamos tudo arrasado, né, o que aconteceu. E também aproveitando, também a gente queremos justiça, que a justiça de Deus e que a justiça do homem também seja feita. Claro, com certeza. Nós vamos cobrar, Elisama volta para falar com a gente ainda, nessa edição do Brasil Urgente, volta com a Carla Ramil, porque todo mundo sabe, a Núbia deixou um filhinho, acho que a mãe da Elisama, a mãe da Núbia deve estar com a criança, a Elisama vai ajudar a cuidar do sobrinho, deixou esse filhinho, ele precisa de ajuda, a família precisa de ajuda, porque foram 9 meses, né, em que todo mundo abandonou tudo para poder cuidar da Núbia, para viver o problema da Núbia. Então a família está precisando de ajuda e daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes, inclusive, da justiça, viu, Carla Ramil? Parece que nos próximos dias o agressor da Núbia deve, inclusive, ir ao banco dos réus para prestar esclarecimentos ao juiz. E a gente quer ver pena máxima para esse camarada, porque esse crime não pode ficar impune, né? E que a Núbia possa servir para a gente aqui de um exemplo de combate à impunidade. A Carla Ramil e a Elisama voltam já para falar mais com a gente nesse Brasil Urgente para Campinas e região. É difícil, hein? Para toda a equipe aqui do Brasil Urgente está sendo difícil falar sobre esse caso, porque foi um caso que a gente abraçou, um caso que a gente acompanhou de perto. Eu fiz questão, inclusive, de não ficar repetindo aqui durante o período em que a Núbia estava internada, nessa piora do quadro de saúde dela, as imagens e as histórias, muito embora fosse muito cobrado aqui pelos nossos telespectadores, justamente para preservar a imagem da Núbia, mas a Núbia queria isso, olha, que ela servisse de exemplo
né, que a vontade de viver dela pudesse comover esses políticos sem vergonhas, esses políticos canalhas, né, que votam leis para o benefício próprio, né, para que possam endurecer as leis, para que possam de fato criar instrumentos que possam punir, que mandem para a cadeia esses canalhas, esses caras que estão espalhados por aí e que continuam violentando, continuam assassinando, continuam tirando a vida das mulheres. Infelizmente é uma realidade mais do que comum, hein? Mais do que comum. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais do caso da Núbia. Pode vir comigo aqui, Ney. A Núbia que foi sepultada ontem depois de 9 meses de luta pela vida. Olha, tem mais mistério. Em Araras, a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher que tinha um cinto amarrado no pescoço. O corpo dela foi localizado em uma estrada de terra próximo a um canavial. Alícia Manjavac tem os detalhes e traz pra gente e tá aqui, ó. Olho na notícia. Como fazia quase todos os dias, Maria Aparecida de Castro, de 43 anos, saiu de casa às 7 horas da manhã para ir caminhando até a igreja. Mas as horas se passaram e ela não chegou ao destino. É meu sobrinho que falou para mim, tia, é estranho, todo mundo da evangelização chegou, menos a minha mãe. O corpo da dona de casa foi encontrado por volta das 8h30 da manhã, neste canavial que fica ao lado da estrada municipal José Baggio Primo. Segundo a polícia, ela estava com marcas de arranhões em um dos ombros, com a bolsa ao lado e teria sido arrastada por cerca de 4 metros para dentro do canavial. Foi encontrada com um cinto no pescoço. Esse cinto evidentemente deu causa às mortes, ela tinha pequenas lesões de unhas nas costas. Nós coletamos pedaços de pele das unhas dela, porque ela parece ter em algum momento resistido à agressão, e se tivermos um suspeito nós vamos comparar material genético. Os familiares só souberam o que aconteceu com Maria Aparecida quando policiais os procuraram com os documentos dela em mãos. A irmã custou acreditar no que os oficiais diziam. E o investigador, era umas 10 e pouco, quase 11 horas, ele chegou em casa. Mostrou a foto, eu falei, conheço, é minha irmã. Aí ele deu a notícia que tinha achado o corpo dela, sabe, foi difícil. Assim, olhei assim, eu não estava querendo acreditar, né? O delegado ainda não tem pistas de quem seria o autor do crime, mas acredita que a vítima conhecia o assassino. Eu acho muito difícil que ela viesse a entrar de carro de um desconhecido. Provavelmente essa pessoa era conhecida dela. Como Maria Aparecida não tinha inimigos, o irmão dela desconfia que a morte da dona de casa possa ter relação com um crime cometido há 2 meses de forma parecida na cidade. Que já aconteceu outros casos parecidos com esse, né? Aqui na cidade. A cidade está cada vez mais violenta, né? Tem que dar um basta nisso, né? Que não sofra, não quero que ninguém mais passe o que eu estou passando hoje, né? Nenhuma família merece assim. Olha, primeiro essa história da família dizendo que já tem um caso semelhante. A polícia precisa investigar a relação desses crimes. Será que tem um maníaco solto em Araras? Precisa investigar. Quais são as semelhanças, que indícios podem ligar os 2 crimes. Outro crime teria ocorrido há 2 meses, não é isso? Há 2 meses. Agora, isso aí está me parecendo, pode ser que eu esteja errado, né? Eu também não estou 100% certo jamais, né? Porque a perfeição só existe em Deus, mas pela experiência que a gente vai adquirindo aqui acompanhando esses casos, me parece se tratar de mais um caso envolvendo violência doméstica ou violência contra a mulher, hein? Me parece se tratar de mais um caso que pode envolver um ex-companheiro, pode envolver um homem que entrou no meio do caminho, porque não há indícios de que ela tenha sido vítima de roubo, por exemplo, que poderia caracterizar o latrocínio, né? E essa informação que o delegado nos deu aí, de que há material genético, há pedaços de pele, fragmentos de pele, colhidos nas unhas da vítima, né, vai ajudar muito a polícia na investigação, porque ao sinal de qualquer suspeito é muito fácil, face a comparação do DNA, né, do suspeito com a pele encontrada na unha ou nas unhas da vítima, e aí com o cruzamento de informações a polícia pode avançar bastante nessa história.
Tá muito estranha essa história, hein? Tá muito estranha essa história. Mistério a ser esclarecido. Brasil Urgente continua acompanhando. Eu tenho quase certeza que tudo leva a crer, pelo menos por enquanto, que essa mulher possa ter vítima ou ter sido vítima de um maníaco, né? Diante da informação que a própria família deu, ou foi vítima de alguém muito próximo dela. Pelo jeito, inclusive, ela poderia até conhecer esse assassino, hein? Ela poderia conhecer o assassino. A família da vítima está inconformada, está pedindo justiça. A Polícia Civil já está apurando o caso, o inquérito foi aberto. Deixa eu ver a continuidade da reportagem. Olho na notícia. Religiosa, alegre e carinhosa. Quem conheceu Maria Aparecida de Castro sabe que estes são os melhores adjetivos para descrevê-la. Uma pessoa meiga, né? Bastante religiosa, né? Carinhosa com todos os vizinhos. Só queria ajudar as pessoas, tinha um coração muito bom. Quase todos os dias ela se preocupava em ajudar os fiéis da igreja que frequentava. Mas foi exatamente a caminho deste trabalho que a dona de casa foi morta no início da manhã. Nós não percebemos violência sexual contra a vítima, não foi subtraído nenhum objeto que ela carregava consigo. Estamos iniciando as investigações, fazendo os levantamentos relativos aos hábitos dessa vítima para poder começar a pensar em suspeitos. A família não se conforma com o que fizeram com a mulher que sempre cuidou dos 4 irmãos mais novos, desde quando eles perderam a mãe. Ela foi praticamente minha segunda mãe, né? A irmã mais velha, né? Ela que cuidou de mim e dos outros meus irmãos mais novos, né? Na lembrança de cada um, ficaram os momentos em que ela os apoiou. Estando comigo todos os dias, uma mãe, uma amiga, uma companheira, tudo. No velório, todos pediram justiça. Eu só quero justiça. Peço para Deus que venha fazer mesmo. Que eu acredito muito em Deus, ela também. Por ser uma serva, é isso que eu creio. Em Deus, creio muito.